Então, o meu papel aqui hoje, eu vou tentar, nesses 30 minutos, falar um pouquinho para vocês aí do que eu acredito que é uma jornada de transformação, o que, que a gente precisa para, de fato, mudar o patamar, ter uma área diferenciada de supply. Então, bem rapidamente, sobre quem é o Cláudio, né? Eu tenho aí aproximadamente um pouquinho mais de 25 anos de experiência em procurement e supply, grande maioria do tempo em indústrias de bens de consumo, então Unilever, Danone, Cargill, PepsiCo, J. Macedo. Estou faz 3 meses como diretor de compras e logística na Sodexo. Sodexo é uma empresa referência, líder de mercado aí no fornecimento de refeições. Lá, atualmente, com spend em torno de 2 bilhões, uma equipe com mais de 100 pessoas, então, tanto a área de compras como a de logística. Sou também conselheiro do Embrasca aí há uns 10 anos aproximadamente e professor do MBA. Espero conseguir compartilhar hoje com vocês um pouco desses insights. Então, quando a gente pensa numa área de supply, nessa jornada, né, o que primeiro vem na nossa cabeça? Claramente, o mais importante é que a gente consiga ter uma área com protagonismo, que a gente consiga, de fato, ser reconhecido dentro da organização pelos diferenciais, pela essa parceria estratégica. E a experiência me mostrou ao longo dos anos que, hoje em dia, você começa a ter aí uma sopa de letrinhas, né? É Procurement 4.0, é Supply, Digital Transformation, mas, de uma maneira modular, a gente pode sempre contextualizar e dividir essa nossa jornada em 3 grandes blocos, independentemente do que a gente acredita aí das nomenclaturas atuais. Então, o primeiro grande bloco são pessoas, o segundo são processos e o terceiro são ferramentas. E exatamente nessa ordem. E aí, de fato, a área, independente da nomenclatura, da denominação, dos 4.0 da vida, será uma área protagonista. Então, meu objetivo é compartilhar hoje com vocês o que eu venho executando ao longo dos últimos anos, nas empresas por onde eu tenho passado, nesses 3 macro pilares, e que de fato vem trazendo um diferencial, vem fazendo com que a área se diferencie. Então, nós vamos começar por pessoas. E quando a gente fala em pessoas, é sempre um ponto aí extremamente importante. Mas antes, vale trazer para vocês uma reflexão. O Klaus, ele comentou aí, né, no Fórum de Davos de 2018, se não me engano, muito sobre essa revolução tecnológica que a gente passa hoje em dia. Então, o link com pessoas, o que a gente precisa ter muito claro dentro do nosso ambiente corporativo é que nada mais será como antes. Essa escala de transformação, essa que o mercado e o Klaus chama de 4ª revolução industrial, que é essa revolução tecnológica, uma coisa é muito certa: toda essa complexidade, essa transformação fará com que o ser humano experimente coisas totalmente diferentes, totalmente distintas daquilo que ele via até hoje. Isso é um pouco assustador, mas nós, ser humanos, precisamos, nesse momento, ter essa habilidade, essa capacidade de... O pessoal fala muito de aprender, desaprender e aprender de novo. Então, como que a gente se solta, como a gente se prende daqueles conceitos, de tudo que vinha já enraizado nos nossos mindsets. Então, feito isso, a gente reflete e traz um paralelo aqui, a maturidade da área de compras, da área de supply. Porque quando a gente pensa naquela revolução, quando a gente pensa nessa jornada de transformação, e naqueles 3 passos de pessoas, processos e ferramentas, o primeiro passo é nós termos a consciência, nós temos a clareza de qual a maturidade atual da sua área de supply, da sua área de compras, como que hoje ela está inserida dentro da organização. Essa percepção, ela será fundamental no sentido de permitir que a gente entenda quais as entregas, que a gente entenda o que nós estamos hoje atuando na organização. Porque já é notório, já é fato que, para que a gente atinja aquele protagonismo, nós precisaremos estar com uma alta maturidade. Porque a partir do momento que a área tem alta maturidade, a gente deixa de atuar apenas
no bottom line, apenas ali em comprar mais barato, em fazer algumas substituições, né, que é o que a gente chama de, que o mercado chama de spend smarter, e aí a gente passa a atuar como um parceiro de negócios, a gente passa a atuar como um diferencial no top line da organização. Nós passaremos a opinar, a dar ideias, sugestões, alternativas, soluções no top line e também na mitigação de riscos. Então, a maturidade, a partir do momento que você tem uma área best in class, uma área de fato diferenciada de supply, a gente faz essa transformação, a gente garante esse envolvimento, essa atuação top line. E é isso que levará ao protagonismo. E por isso que é uma jornada, não é uma coisa que nós faremos aí em 1, 2, 3 meses. Mas para que essa jornada comece, a gente começa falando do pilar de pessoas. E independente de qual seja a revolução tecnológica, de qual seja essa quarta revolução, uma coisa eu falo com convicção e sem medo de errar: não há um futuro sem pessoas. Certamente o que existe é uma transformação das nossas funções, uma transformação das nossas habilidades. Mas sempre as pessoas serão fundamentais na consolidação dos processos, no raciocínio lógico, no pensamento estratégico. Então, a primeira lição que eu deixo para vocês é: não tenham medo, o futuro precisa da gente. O que nós, sim, temos que ter muito claro é a habilidade de nos adequarmos, aquele que eu comentei há pouco do aprender, desaprender e aprender de novo. Como que a gente consegue modular o nosso raciocínio, o nosso mindset para atuar nas novas realidades. E aí, não deixa de ser uma verdade cada vez mais absoluta, que um ponto, quando a gente fala de pessoas na área de supply, e isso pode se reverberar em qualquer outra área da organização, e é um jargão, sim, mas ainda existe muito problema nesse básico, nesse requisito mínimo, que é garantir que nós temos as pessoas certas nos lugares certos. Então, a gente precisa, e é o que eu vou tentar passar para vocês hoje um pouco aqui, primeiro, como que nós achamos o equilíbrio dentro de supply, dos soft e dos hard skills? Como que a gente desenha uma estrutura organizacional moderna, eficiente, focada no cliente, tão utilizada a palavra hoje em dia do customer centricity? Como que a gente cria, de fato, uma área que seja reconhecida por entregar soluções e não trazer problemas? Como que a gente desenha essa estrutura? E aí, automaticamente, nós teremos o quê? Cada vez uma equipe mais engajada, uma área reconhecida dentro da organização. Quando a gente segue, falando de pessoas, quando nós buscamos esses 3 pontos, o equilíbrio entre os skills, sejam eles hard ou soft, o engajamento e o desenho organizacional correto, é muito importante nós darmos um passo atrás e voltarmos a um conceito muito tradicional dentro da área de relação com pessoas, que é o chá. O que é o chá, de uma maneira muito resumida? Ela traz 3 vertentes que é reconhecido que nós, como profissionais, nós, como pessoas, precisamos ter para que a gente faça bem feito alguma coisa. Então, o primeiro é o conhecimento. Então, eu sei o que eu preciso fazer, esse é o ponto inicial, esse é o ponto de partida. Depois, habilidade, eu sei como fazer, porque uma coisa é saber o que precisa ser feito e a outra ter a habilidade de colocar aquilo em prática. E a terceira, não menos importante, talvez até mais importante, é atitude. Eu tenho como profissional atitude, eu quero colocar aquilo em prática. Então, a conjunção desses 3 pilares, desses 3 pontos, faz com que o profissional já dê o seu primeiro passo rumo ao protagonismo. Uma vez que nós temos esses 3 pilares, uma vez que o chá está em prática, eu sei o que eu quero, o que eu preciso fazer, como fazer, e eu quero executar, a gente remete novamente ao profissional moderno. Por quê? Não basta eu querer fazer, eu saber fazer, eu preciso hoje me relacionar, eu preciso trazer habilidades diferenciadas do que o profissional da década passada possuía. E aí o primeiro passo é a resolução de problemas complexos, essa nossa habilidade de lidar cada dia com problemas mais
distintos, mais complexos, imprevistos, esse mundo muvuca, né, altamente instável e volátil que nós vivemos, é fundamental. Pensamento crítico, então, a gente precisa trazer sempre uma habilidade de identificar e buscar, nas situações que nós vivemos, as hipóteses, os prós e contras, os caminhos a serem perseguidos. Criatividade e inovação, claríssimo, né? Esse mundo moderno, esse mundo ágil, né? E aí as diversas metodologias de projetos agile que a gente vê hoje em dia mostra isso, como as coisas são muito dinâmicas. Gestão de pessoas, não perdeu e nunca perderá o seu espaço dentro do perfil de um profissional moderno, e aí é lógico que essa gestão de pessoas ela tem que ser muito focada hoje em dia em como nós temos a habilidade de inspirar, de liderar, por exemplo. Esse é o grande diferencial para as novas gerações que estão entrando no mercado. Ser colaborativo, ter inteligência emocional e social, vou detalhar um pouco mais aqui à frente isso, porque esse é um ponto que traz sempre uma discussão muito forte, muito constante. Um outro ponto que a gente sempre traz no perfil do profissional moderno, e eu particularmente acredito e defendo e pratico isso, é o que eu chamo de discutir, decidir e apoiar. É a habilidade de trabalhar em grupo, porque muitas vezes a gente dentro de um cenário, dentro de um time, dentro da nossa organização, nós temos as nossas próprias ideias, nós precisamos levar dentro da organização que a gente acredita. Como time, como grupo, essa organização vai o quê? Vai decidir qual o melhor caminho, qual a melhor hipótese, qual a melhor alternativa a ser seguida. Uma vez que ela seja escolhida pelo grupo, pela organização, por onde você está, o nosso papel é apoiar. Muitas vezes, a opção seguida pela organização não foi a alternativa que eu levei como profissional. Mas se a organização e o grupo decidiu que aquela é a melhor opção, eu preciso apoiá-la. Então, esse, né, que a gente chama sentido de voz única, o engajamento que você precisa ao entregar aquela solução. E orientação ao serviço, né, um processo cada vez mais dentro do que a gente fala hoje do customer centricity, cada vez nós, como profissionais, precisamos olhar a cadeia completa, não só o próximo elo. Nosso cliente interno, aquele que é o nosso requisitante, aquele que está em contato conosco todos os dias, é importante. Mas qual o impacto que nós estamos fazendo lá no final da cadeia, no consumidor final da sua empresa? Então, essa orientação é fundamental. Uma vez que nós temos esses perfis, né, essas habilidades, esses skills, você já deu um passo extremamente relevante no ponto de vista de pessoas. Aí o que eu trago, e eu comentei ali, a importância da inteligência emocional. Hoje, muito se fala há vários anos da inteligência emocional, nos últimos tempos e hoje em dia, já é sabido que busca-se um equilíbrio, então, mais do que nós termos a habilidade de reconhecer os nossos sentimentos, que é o que no passado chamava-se de inteligência emocional, então nossa habilidade de lidar com as nossas características, seja ansiedade, seja teimosia, seja reatividade, enfim. Então, a inteligência emocional começou ali, como que eu lido, como eu reconheço e lido com os meus sentimentos. Só que isso não basta, por quê? Eu preciso desenvolver também a habilidade de lidar com as outras pessoas. E aí veio o link da inteligência social. Como que eu aplico a inteligência emocional na minha habilidade de compreender, interagir com as pessoas e, claro, influenciar positivamente as pessoas? Como que eu consigo permear esse conceito dentro da organização? Para que isso aconteça, antes que a gente desenvolva essa habilidade de influenciar as pessoas, né, de trabalhar na inteligência social, nós precisamos fazer a nossa inteligência emocional. Então, nós precisamos conhecer as nossas características. E, para isso, o autoconhecimento é importante. Existem várias ferramentas que vocês conseguem encontrar na internet, em diversos cursos, mas, de fato, eu conheço meus gatilhos emocionais. Está claro para mim, dentro do meu autoconhecimento, o que faz eu mudar de comportamento, o que me dá um estalo, o que me tira do sério.
o que me deixa nervoso, o que me acalma, o que me faz feliz. Esse autoconhecimento é o primeiro passo, porque todos nós possuímos diversos inimigos internos, ocultos dentro da nossa mente, que nós precisamos reconhecê-los, que nós precisamos saber quais são eles. Ah, é porque eu tenho um sentimento de vítima? É porque eu sou muito atento, muito vigilante, sou controlador, eu sou esquivo, aquele que, né, tenta sempre fugir, nunca encara um problema. Busquem identificar, façam esse autoconhecimento. Esse é o primeiro passo da inteligência emocional. Uma vez que nós conseguimos isso, aí sim nós vamos olhar a relação com as outras pessoas, né? Como desenvolver essa inteligência social. E aí, como que a gente faz isso? Várias ferramentas, mas duas são importantíssimas: empatia e comunicação não violenta. Então, como que eu desenvolvo empatia através de uma comunicação não violenta? Também são pilares extremamente presentes em todas as metodologias, em todos os processos de inteligência emocional, e eles consistem, e a ideia, nem tenho tempo aqui nos 30 minutos de aprofundar, mas basicamente que a gente tem a habilidade de ouvir de verdade, que a gente escute de fato o que a outra pessoa está falando, não interrompa, vá até o final, seja compreensivo, que tenha uma habilidade de absorver o que a pessoa está falando sem rótulos. Então, não é criar juízo de valor nesse momento, é escutar, identificar a necessidade e aí só no quarto passo, de fato, entender qual que é a ação, qual que é o pedido. Então, o grande segredo nesse equilíbrio da inteligência emocional e social está na nossa habilidade de sermos empáticos. E não confundo empatia com simpatia, não é sair falando sim para todo mundo, rindo a todo momento, contando piada. Empatia não é isso. Empatia é essa habilidade de nos relacionarmos com as pessoas, de influenciarmos as pessoas através de uma comunicação não violenta. Com esses pilares, a gente vai certamente encontrar uma metodologia, um processo, um equilíbrio no nosso trato com os nossos clientes internos, com todos os nossos stakeholders, sem, claro, esquecer lá do consumidor final que eu falei há pouco. Então, essa nossa habilidade de interagir com as pessoas vai trazer esse protagonismo, vai evidenciar a área de suprimentos, a área de procurement, a área de supply da sua organização. Então, busquem, né, desenvolver esse equilíbrio da emocional com a social e aplicar isso em todos os stakeholders que estão presentes na sua organização, seja ele interno, sem nunca esquecer lá do nosso consumidor final. Então, aí a gente fechou o primeiro pilar. Temos lá, de um processo bem desenhado, falamos muito bem de pessoas, construímos o pilar de pessoas. Então, se nós tivermos isso ativo, isso consistente, primeiro passo rumo ao protagonismo está dado. O segundo é o pilar de processos. Então, quando a gente fala do pilar de processos, o que vem à sua mente no primeiro momento? Nós, como área de supply, nós, como área de procurement, precisamos ter um propósito, precisamos ter uma razão para existir, precisamos ter uma missão, uma visão. Para que essa área existe dentro da sua organização? Esse é o primeiro passo dentro de qualquer processo. Uma vez que você tem claro para que você existe, para que a sua área existe, aí sim nós vamos construir o quê? O Balance Scorecard. Por quê? É uma metodologia muito conhecida também de mercado, que vai te ajudar a fazer o link da estratégia da organização com a estratégia, com a visão da área de supply. Então é importantíssimo que a gente faça esse link dos pontos de contato da estratégia da sua organização dentro da sua área de supply para que a gente faça esse BSC. E aí o BSC, existem outras metodologias de planejamento estratégico, mas eu gosto muito do BSC porque ele separa muito claramente em 4 perspectivas. Então, como que nós iremos ter os nossos objetivos, as nossas ações e os nossos indicadores nos 4 pilares principais? Então, aprendizado e crescimento,
cliente, então tudo que envolve o nosso cliente para que a gente atinja a visão. Financeiro, claro, então se você tem um objetivo de saving, de prazo de pagamento, vai aqui dentro. Cliente, uma melhor satisfação vai estar aqui dentro. E processos internos, então tudo que nós podemos fazer para melhorar, para otimizar o nosso processo. Então busquem depois detalhes de como montar o BSC da área de supply. Isso ajuda demais a dar clareza nos processos, a dar clareza no o que nós precisamos fazer, como nós faremos e também a medição, porque a gente só consegue melhorar, nós só conseguiremos aprimorar aquilo que nós medimos. Uma vez que nós construímos o nosso BSC, que está claro, né, o porquê que a nossa área existe, a nossa visão, as nossas macroações, um outro passo importante rumo ao protagonismo é que nós tenhamos transparência nos nossos processos. Tudo que a gente faz precisa ter visibilidade, precisa ter governança, precisa ter compliance. Então, implementem se já não tem um strategic sourcing, faça dashboards, dê visibilidade dentro da organização, da governança, de todos os passos que vocês seguem. Crie um programa de relacionamento com seus fornecedores, um SRM. Poxa, Cláudio, mas é muito complexo. É complexo, mas você não precisa começar com 100, 200, 300. Você pode começar com 20 fornecedores estratégicos, faça um JBP, que é um plano de negócios em conjunto com ele, definam quais os pilares de SRM que serão importantes dentro da sua organização. Uma vez que vocês criaram isso, passe a monitorar, passe a buscar melhoria contínua e dê visibilidade de tudo que você está fazendo dentro da sua organização para a alta liderança, para a alta gestão da sua organização. Uma vez que nós conseguimos essa visibilidade, é outro rumo ao protagonismo, porque o nosso processo ganha clareza. Então, uma vez que você tem processo lá do BSC bem construído, está claro para que a sua área existe, aí você usa, né, essa transparência no Strategic Sourcing, no dashboard, no SRM, na divulgação dos resultados. Opa, a alta gestão vai olhar e falar, interessante, nós estamos hoje aqui dentro, né, de uma área que preza por ter o processo bem construído, porque preza ter o processo bem desenhado, transparente. E os resultados começam a reverberar dentro da sua organização também. Quando a gente coloca em prática, né, esses pilares, automaticamente a gente precisa, né, nós precisamos atuar no engajamento dos stakeholders, e ter a transparência do processo é um dos caminhos. Porque às vezes as pessoas comentam, mas eu vou, vai ter que dar visibilidade, vai ter que participar mais ativamente, vai ter que fazer apresentação, vai ter que divulgar os resultados, vai ter que ter um dashboard, vai ter que se relacionar de uma maneira ativa com todos os stakeholders. Nós, de procurement, né, temos aí um estigma anterior de ser uma área mais reativa, mais fechada, mais assim, né, às vezes até um pouco tímida. Precisamos quebrar essa barreira, nós precisamos verbalizar, precisamos evidenciar tudo que nós fazemos com os nossos stakeholders. E isso vai ajudar no engajamento. Se o stakeholder tiver a consciência e a tranquilidade de que nós enxergamos o processo inteiro e que nós queremos ser um parceiro de negócios, um business partner, toda a cadeia, todo o nosso desenho vai caminhar, vai permear para esse engajamento. Então, atuem, e tanto que, né, até voltando um passo no Strategic Sourcing, quando a gente faz o Strategic Sourcing, um dos pontos ali iniciais, antes de você ir para o mercado, antes de você, de fato, mapear os fornecedores, tem um passinho lá que é, né, a necessidade da empresa. Então, como que a gente faz a coleta, né, com os clientes internos, como que nós entendemos o que a empresa espera de você naquela categoria de sourcing. Porque com isso, o cliente interno vai parar e pensar, a estratégia não é da área de compras, é uma estratégia de compras, mas é da empresa. Isso ganha, isso reverbera engajamento. Então, o engajamento dos stakeholders, outro passo extremamente importante nessa jornada, nesse caminho,
rumo ao protagonismo, rumo a uma área diferenciada. Usa-se, né, eu falei para vocês, o Procurement 4.0 é muito mais do que isso, é de fato ser um parceiro de negócios, alguém que atua numa área que promove soluções e não problemas. Com isso, nós temos já dois pilares. Nós temos já dois pilares muito bem desenhados, né? Então, falamos de pessoas, e eu comentei no início, não é à toa que ele está no início da conversa, né, eu comecei o meu speech com vocês falando de pessoas, porque todo o resto vem das pessoas. É uma consequência de nós termos, como eu comentei lá, as pessoas certas nos lugares certos. Falamos de processos, então, poxa, interessante. Tá claro o porquê que a área de supply, a área de procurement existe na minha organização? Eu fiz o link através do BSC dessa visão, dessa missão. Como que eu posso contribuir como área de supply naquelas 4 perspectivas do BSC? Isso já traz uma clareza, já é um passo muito forte rumo ao protagonismo, porque tenho certeza de uma coisa, nós daremos muito mais visibilidade ao que vocês fazem se o objetivo, se as nossas ações estiverem assim muito alinhadas com a estratégia da organização. Todos, quando vocês divulgarem o dashboard, os resultados da área, aberto dentro das 4 perspectivas, o CEO, a alta liderança vai olhar e falar, poxa, o supply está entregando aqui esse indicador que contribui com o meu financeiro. Ele está entregando esse outro que contribui no processo interno da organização. Então, o processo ele vai ser o facilitador, uma vez que você já tem as pessoas aí treinadas, preparadas, desenvolvidas, corretas. E o último é ferramentas. E quando a gente fala de ferramentas, vem uma coisa muito curiosa, porque normalmente os profissionais, quando a gente fala, vamos desenvolver ferramentas, é muito importante, todo mundo já fala de e-sourcing e digital transformation. Primeira coisa, não, porque eu preciso digitalizar minha área de compra, de procurement, tem aí, o mundo é digital, está tudo hoje uma enxurrada de informações, eu tenho que digitalizar, eu tenho que ter o e-source implementado. E aqui eu trago para vocês uma provocação. O e-sourcing é importantíssimo, nós veremos para frente aqui nos próximos slides, é um caminho sem volta. Digital Transformation também é um caminho sem volta, não viveremos sem isso. Só que eu faço uma provocação para vocês. Hoje, independente do e-source, independente do Digital Transformation, nós, como supply, dentro das nossas organizações, nós já usamos adequadamente as ferramentas que já existem, independente delas estarem digitalizadas ou ainda serem executadas em Excel, por e-mail. A gente faz hoje um bom mapeamento de mercado, nós conhecemos todas as características da categoria que eu compro, está claro para mim quais os fornecedores, novos entrantes, concorrência, balanço de oferta e demanda, eu fiz um porter, eu fiz um pestal, eu construí a matriz Calgic, eu sei essa categoria, se ela é alavancável, se ela é estratégica para mim, eu já pratico o TCO, eu já estou comprando baseado no custo total de propriedade ou ainda estou comprando olhando o valor da nota fiscal? Eu já fiz um SRM, mesmo que no Excel, e na organização que eu estava até 4 meses atrás, na J. Macedo, nós implementamos um SRM com os 20 fornecedores estratégicos, com todo o monitoramento no SRM. Agora, o time está implementando um módulo dentro de um e-sourcing para digitalizar. Mas começa com metodologia. A gente não precisa necessariamente começar pela digitalização. Aliás, recomenda-se até o inverso. Nós vamos começar e garantir que a ferramenta ela é bem executada, porque é mais fácil, é mais produtivo nós digitalizarmos quando a metodologia já existe, quando o processo, quando a ferramenta é eficaz. Então, pensem nisso, façam um dashboard dos indicadores, deem visibilidade ao que vocês fazem, tenham um processo de RFX bem montado, bem estabelecido, tem vários modelos, dá para fazer em Excel, dá para fazer por e-mail,
trabalhem as ferramentas existentes dentro da área de supply, antes de simplesmente pensar em digitalizar, porque essa ferramenta, se o nosso processo não for robusto o suficiente, você vai ter uma digitalização soft, apenas para falar que é digital, mas não terá o que? A robustez dos resultados. Então, trabalhem as ferramentas atuais, busquem essa otimização. Aí depois, ok, está tudo funcionando, eu domino o processo, eu domino as ferramentas fora da digitalização, aí sim a gente vai pensar na digitalização do processo de procurement ou de logística. E aí, quando a gente fala do e-procurement, tem uma série de benefícios, não tenham dúvida disso. Você vai otimizar spend ainda mais, porque você provavelmente não atuava em alguns spends que não eram gerenciados, vai ter mais padronização, essa automatização do processo, da ferramenta traz uma padronização, aumenta a governança e rastreabilidade, não tenha dúvida, são ferramentas cloud. Todo o processo de BI, de geração de relatórios, de indicadores de performance, fica extremamente automatizado. Vai abrir mais tempo para o seu time trabalhar de uma maneira estratégica, porque algumas atividades do Excel que a gente faz na ferramenta deixa de existir, mas, de novo, somente quando nós tivermos consciência. Pessoas certas, processo bem definido, ferramentas funcionando. Aí pensem na digitalização do processo. Até porque, quando a gente pensa na digitalização do processo, tem uma série de pontos críticos de sucesso. Primeiro, você precisa de um patrocínio executivo da alta liderança. E ele vai te dar esse dinheiro, ele vai investir nesse processo quando ele já tiver, pelo menos, a consciência que a sua área é protagonista, que a área de supply, de fato, busca a diferenciação, busca a inovação. Aí o dinheiro vem, aí o processo vem. Comentei com vocês a J. Macedo, minha empresa anterior, fiquei lá quase 4 anos, consegui o patrocínio para ir para um e-sourcing depois de 2 anos e pouco, trabalhando a base, trabalhando o processo, trabalhando as ferramentas. E aí, diversos outros pontos críticos de sucesso, como planejamento, colaboração, governança, treinamento, aí vocês conhecem isso de uma maneira muito transparente. Então, se nós conseguirmos colocar em prática esses 3 pilares que eu comentei com vocês, pessoas, processos, ferramentas, com a cerejinha do bolo da ferramenta já num digital transformation, num e-procurement, buscando aí como trabalhar com data science, o que a gente consegue agregar, aí vem os próximos passos, e os próximos passos serão disruptivos, não tenham dúvida disso. Cada vez nós teremos uma área mais inovadora, uma área menos processual no sentido, né, de execução. Lá atrás, e eu comentei o que o Klaus falou, a revolução, a transformação digital é monstruosa, as profissões irão se transformar, já estão se transformando, existem vários estudos que em 10 anos, 70% das profissões terão escopos diferentes ou deixarão de existir. Então, é muito importante que nós tenhamos essa habilidade de, e vou ser repetitivo, aprender, desaprender e aprender de novo. Tudo aquilo que foi verdade ontem não nos levará ao amanhã. Então, é importante essa habilidade de pensar de uma maneira mais disruptiva, conseguir criar um conceito novo. E aqui entra muito o que a gente fala do Agile, as metodologias, né, de projetos hoje, que trabalham com os MVPs. Então, acabou aquela história de fazer aquele baita projeto, gráfico gigante, 3 anos para implementar. Nasceu obsoleto. Hoje os projetos precisam atuar com MVP, né, que é o mínimo value product. Então, vamos fazer um piloto, no português claro. Essa é uma ideia boa, todos acreditamos que pode funcionar, escolhe um piloto, usa a metodologia Agile, coloca esse projeto para rodar no piloto o mais rápido possível, tem lá as lições aprendidas, e aí, com as lições aprendidas, você vai fazer o deployment, você vai ampliar a implementação desses seus projetos. Então, certamente, eu falo com a experiência de ter visto a área de compras, a área de supply, durante esses 25 anos, e a importância dessa transformação. E eu não tenho dúvida que se nós conseguirmos fazer isso, vai chegar esse dia, pessoal, que nossos filhos, as crianças falarão, poxa, eu quero ser comprador quando crescer. Eu ainda não vi, mas tenho a convicção que se todos nós atuarmos nesse sentido,
certamente nós teremos esse dia, esse processo chegando aí nos próximos períodos. Acho que passei uns 2, 3 minutinhos do meu tempo. Espero ter contribuído nessa jornada de vocês. E reforço, não existe futuro sem pessoas, não existe futuro sem processos e sem pessoas muito bem preparadas. Continuem investindo no desenvolvimento, continuem atuando, sejam disruptivos, abram a mudanças, cortem aquele link que nós somos reativos na área de supply, estejam preparados para a mudança. Muito obrigado, sigam com esse evento, muitas coisas aí nos próximos dias. Um abraço a todos, obrigado.